Por exemplo, nós temos hoje o aluno Luiz Felipe. Algumas de vocês viram o Luiz Felipe, que ele entrou na minha sala para pegar uma cartinha que ele fez para a professora de judô. O Luiz Felipe, ele tem 15 anos, mas ele tem uma estatura pequena, ele tem síndrome de Down, e é uma criança que não teve um trabalho desde do processo do nascimento, porque uma criança com síndrome de Down você já reconhece, já tem o diagnóstico assim que ela nasce. E aí, se você tem um diagnóstico assim que ela nasce, você começa a trabalhar com essa criança dentro de um processo da estimulação precoce, o que acontece? Essa criança vai chegar na escola muito mais preparada do que o aluno que não teve esse processo. O Luiz é uma criança que encaixa bem nesse exemplo. Ele é um aluno que nasceu com síndrome de Down, mas a família deixou muito tardio o trabalho que ele necessitava. Então, ele é uma criança que não passou pela estimulação precoce, é uma criança que não teve um acompanhamento com os especialistas adequados, enfim, então ele não passou por uma fono, foi se desenvolvendo sem as necessidades específicas dele serem atendidas. Então, quando ele chegou na escola, já por volta dos seus 8 anos de idade, ele também chegou com uma série de questões que precisavam ser trabalhadas e que não haviam sido trabalhadas, como, por exemplo, a linguagem, como, por exemplo, a coordenação motora. E aí, então, a gente hoje trabalha com ele essas questões que já deveriam ter sido trabalhadas. Ele tem uma linguagem hoje muito melhor, porém, muitas palavras não são compreendidas, muitas frases que ele fala não são compreendidas, porque ele não teve esse trabalho anterior. E na escola, na verdade, o que a gente trabalha com ele é coordenação motora fina, é aquele trabalho que a gente faz com os alunos lá do pré-1, com 4 anos de idade, né, que é desenvolvimento mesmo da musculatura de dedo, mão e pulso, para poder vir a grafia, introdução do alfabeto, introdução do prenome. Então, pedagogicamente e na parte curricular, é isso que a gente trabalha com ele. E a parte da socialização. Vou dar o exemplo para vocês de um outro aluno nosso, que ele é autista e que ele também teve um diagnóstico precoce. Esse diagnóstico veio com a ajuda da escola, que a gente começou a identificar um comportamento que não era condizente com a faixa etária, então ele tinha alguns comportamentos que não eram comportamentos que você consegue identificar em crianças na faixa de 2 anos. E também faltavam alguns comportamentos que as crianças de 2 anos apresentavam e que ele tinha dificuldade em apresentar. Então, foi encaminhado, foi feito avaliações e o diagnóstico veio com uma criança autista e a família, então, passou a dar todo o apoio e todos os atendimentos necessários para esse aluno. Então, hoje ele está com 5 anos, consegue acompanhar os alunos da mesma faixa etária de 5 anos, é um aluno que está no mesmo nível que os meninos de desenvolvimento, então os meninos estão no processo pré-alfabético, ele também está no processo pré-alfabético, e isso traz para vocês uma ilustração clara de que se você consegue desde o início trazer um atendimento adequado, a escolarização e o desenvolvimento dele no decorrer desse processo vai ser muito mais fácil. Vai ser muito mais qualitativo, podemos dizer assim. E por último, eu vou trazer para vocês um exemplo de uma criança que poderia ter todo um processo normal de desenvolvimento, mas que acabou sendo privada desse processo por questões psicológicas da mãe. A mãe passou por 2 traumas antes do nascimento da criança, o que provocou nessa criança um nascimento precoce, antes da hora. Foi um parto difícil, um parto de fórceps, onde teve um sofrimento tanto da mãe quanto da criança. E quando a criança nasce, a mãe, com medo de perder essa filha, em função dos 2 traumas que ela havia recentemente passado, ela então fica trancada dentro de um quarto com essa criança. Ela não deixa a criança ter convivência com nenhum outro adulto a não ser ela.
nem o pai, nem os avós, enfim. E essa mãe passa por 3 anos trancada dentro do quarto com essa criança. Com 3 anos ela começa a ouvir barulhos de criança brincando na rua, ela começa a olhar pela janela, começa a questionar a mãe, né? E passa a questionar também, querendo conhecer. E aí, dos 3 até mais ou menos os 10 anos, essa criança tem a convivência da casa, mas não tem a convivência da rua. A mãe, para satisfazer a necessidade dela social, adota uma menina da mesma idade para ser a companheira dela. Então, essa criança, quando vai para a escola pela primeira vez com 10 anos de idade, ela se depara com um mundo que ela, na verdade, nunca conheceu, nunca viu. Então, ela tem muitas dificuldades. É uma criança que não conseguiu aprender a escrever, não conseguiu aprender a ler. Ela está hoje com 18, 19 anos, mais ou menos. É uma criança que aprendeu a ter tudo o que ela quer na hora que ela quer, ela não tinha empecilhos, ela não aprendeu a conviver socialmente, porque ela foi privada desse contato durante toda a primeira e segunda infância dela. Então, é uma pessoa hoje com muitas dificuldades e com características e comportamentos de uma pessoa totalmente deficiente, né? Limitada, como se fosse uma pessoa que tivesse atrás no desenvolvimento global. Então, ela tem dificuldades sociais, ela tem dificuldades motores, ela tem dificuldades cognitivos, né? Medos, muito medo. O nível de medo dela é tamanho que quando ela sente medo, sente pavor de alguma coisa, ela começa a se tremer e começa a sair sangue por todos os órgãos dela. Sai sangue pelo olho, pelo nariz, pela boca, né? É tamanha a crise de medo que ela tem. Ela tem medo de tudo, na verdade. Ela tem medo de todo tipo de barulho, ela tinha medo de determinadas pessoas, porque ela foi privada, né, do desenvolvimento adequado, normal. Ela foi privada de muitas etapas da vida dela, e isso trouxe consequências para a vida dela e que vão trazer consequências para o resto da vida, na verdade.